Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, abri os nossos ouvidos para que nós possamos acolher a Santa Palavra. Fortificai a nossa vontade para que nós possamos praticar a Palavra. Abrasai de amor o nosso coração para que nós possamos proclamar a Palavra. Senhor, nós vos agradecemos pela Palavra. Vossa Palavra, por excelência em Jesus, é luz para os nossos olhos, para os nossos caminhos e força para os nossos passos. Amém. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma catequese dominical. Nos encontramos no 18º domingo do tempo comum. E depois de termos meditado sobre as parábolas do reino, segundo o evangelista São Mateus, nós prosseguimos o caminho, vendo agora, a partir deste domingo, alguns sinais importantes que Jesus realizou. Um deles, a liturgia de hoje nos apresenta como a multiplicação dos pães. Não só isso, a liturgia desse 18º domingo do tempo comum nos apresenta de novo o tema da divina providência. A providência de Deus é aquela que sempre se inclina com amor sobre as necessidades do ser humano. A providência de Deus sempre se inclina com amor para as necessidades dos homens e das mulheres, dos filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Ponto de partida para a nossa reflexão é o trecho que nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje, retirada do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 1 a 3. Este trecho, ele contém o convite de Deus, dirigido através do profeta, aos hebreus, aos filhos e filhas de Israel, que ainda estão exilados na Babilônia, para que eles não retardem de voltar à pátria por medo das dificuldades que possam encontrar na terra prometida, uma vez que estão há muito tempo já longe da segurança da sua terra. E o profeta assegura que essa preocupação não deve haver, porque Deus irá prover, de modo liberal, todas as suas necessidades. E nós ouvíamos o profeta dizer: assim diz o Senhor, ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. A provisão garante o alimento material. Mas, além de comida, além de bebida material, nós conseguimos pressentir que nesta fala do profeta Isaías estão presentes também os bens messiânicos, aquilo que vem acompanhado com a chegada do Messias. Já a Escritura, no Primeiro Testamento, vê estes bens simbolizados nesta abundância de águas, nessa abundância de vinho e de leite. Os alimentos abundantes trazem também por detrás o sinal de que os dons que o Messias trará, os dons espirituais, igualmente serão abundantes. Isso fica mais claro nos versículos seguintes da profecia que nós ouvimos. O profeta segue dizendo: ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Sim, a certeza de que Deus é aquele que provê as necessidades
materiais dos homens. Deus provê as necessidades materiais dos seus filhos e filhas. As nossas necessidades materiais são todas providas por Deus. E além de prover as necessidades materiais, Ele provê também as necessidades espirituais. Isso está presente, inclusive, na oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. É muito lícito nós pedirmos ao Senhor o pão cotidiano, ou seja, as nossas necessidades materiais, porque a nossa vida, as nossas necessidades, tudo que nós somos, estão nas mãos de Deus. Na mesma oração, o Pai Nosso, nós também pedimos os dons espirituais, sobretudo quando nós santificamos o nome de Deus e pedimos que o seu reino venha a nós, quando nós pedimos a graça de saber perdoar e também de pedir perdão. A profecia de Isaías traz, assim, uma grande promessa que é reservada a todos aqueles que ouvem este convite de Deus na boca do profeta e respondem esse convite indo a Ele. É com estes que Deus estabelecerá a sua aliança eterna. E essa aliança, daqueles que ouvem o convite, que sentam-se à mesa, a mesa farta que Deus está oferecendo nessa profecia, aliança essa que será cumprida em Jesus, o Messias. Num quadro muito interessante, o Evangelho de hoje, o da multiplicação dos pães, apresenta para nós a realização desta promessa. Nós conhecemos a cena da multiplicação dos pães. Seja qual evangelista que nos traga à luz, Mateus, Marcos, Lucas ou João, é o mesmo cenário. Uma multidão de gente. Jesus se preocupa não só com a sua espiritualidade, uma vez que está lhes dando os ensinamentos, mas Jesus se preocupa também com a fome material. Mas não é só uma preocupação em saciar a fome. Essa preocupação traz por detrás também um profundo e precioso ensinamento. Jesus desembarcou num lugar solitário. O Evangelho nos disse que quando ele soube da morte de João Batista, precursor e também parente seu, Jesus partiu e foi para um lugar deserto e afastado, na companhia dos seus discípulos. E de repente, as multidões ficam sabendo disso. Jesus se vê cercado de gente que veio de todas as partes para o escutar, para estar com ele. Uma multidão de gente, na sua grande maioria pobre materialmente inclusive, que o seguiu até ali. Levaram consigo, inclusive, enfermos. Jesus enche-se de compaixão por eles, cura aqueles que estão enfermos. E aquela multidão passa a tarde inteira, o dia inteiro, na presença e na companhia de Jesus. As pessoas vão até Jesus com a esperança de encontrar nele uma compreensão, com a esperança de encontrar nele socorro, auxílio de que tanto necessitavam. Daí, o registro do evangelista, tão cheio de certeza. Encheu-se de compaixão. Jesus encheu-se de compaixão. Como já disse, curou aqueles que estavam enfermos, curou aqueles que pediram que fossem curados, porque só o fato de terem conduzido a um lugar tão distante pessoas enfermas já é uma prova de fé. Mais do que uma súplica, é esta prova, é esta expressão de fé. A tarde vai caindo. Jesus se preocupa e diz aos discípulos: este lugar é muito deserto, a hora já vai adiantada. Na verdade, aos discípulos que dizem a Jesus: este lugar já é muito deserto, a hora
vai adiantada, né? Despede as multidões para que eles possam ir aos povoados próximos para comprar alimentos, para comprar comida. Era essa a opinião dos discípulos. Na verdade, uma solução muito simples e também muito natural. Aquelas pessoas vieram de todas as partes, elas precisam voltar para as suas casas. Se tem fome, no caminho elas podem parar em algum comércio da região, típico da época, e comprar comida, né, para matar a sua fome, comprar bebida para matar a sua sede. Porém, Jesus, ele tem uma outra solução, que parece à primeira vista complicada, mas é mais simples e caridosa do que a solução que os discípulos lhe proporam. E essa solução, na verdade, só Jesus, a sua presença, pode dar, pode providenciar. Não mandar comprar, mas prover pessoalmente. E ele dá essa ordem aos discípulos: não vai despedir ninguém, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Jesus, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus responde dizendo: tragam aqui. Como que se quisesse dizer, parece que vocês não confiam na minha palavra. E por detrás, né, dessa frase de Jesus, trazei-os aqui, e ainda mais dos gestos que Jesus realizará, está presente não só o ensinamento, mas a própria providência divina em ato. Dai-lhes vós mesmos de comer. Existem somente 5 pães e 2 peixes. Estes pães e esses peixes são entregues a Jesus. Jesus pede que as multidões se sentem ali mesmo onde estão. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ergue os olhos ao céu, pronuncia uma bênção de ação de graças, entrega aos seus discípulos e ordena que eles dividam com todos aqueles que estão presentes. São entregues 5 pães e 2 peixes a Jesus. Estes 5 pães e estes 2 peixes são frutificados, não 100, mas 1000 por 1. Diante da bênção pronunciada, diante do partir dos pães, diante da entrega aos discípulos e, por sua vez, os discípulos entrega ao povo. A palavra nos diz que todos os que estavam presentes comeram e ficaram satisfeitos. Ainda sobrou. Recolheram os pedaços em 12 pães. Aqui o ensinamento, ele é muito rico, cheio de significado e ao mesmo tempo muito simples, como eu já disse. Nós vemos a providência de Deus agir poderosamente, porque 5 pães e 2 peixes são capazes de alimentar uma multidão. Primeiro, porque quem abençoa esses pães é capaz de realizar isso. Segundo, porque Deus não deixa faltar aos seus filhos e filhas, seja providencialmente. Então nós estamos falando de um milagre, independente da compreensão e da interpretação que a gente der nesse momento, ele vai ser um milagre. Sim, aquele pão, à medida que ele foi sendo dividido, partilhado, ele pode sim ter se multiplicado milagrosamente. Mas também está presente um outro ensinamento muito precioso que eu falava antes, que a gente chega agora à conclusão. O gesto de Jesus pode ter despertado naquela multidão também o dom da caridade. Se cada um tinha na sua sacolinha um pedaço de pão, um pedacinho de peixe, um pouquinho de leite, e diante do gesto de Jesus de abençoar, dar graças e partir, abriram-se também a partilha daquilo que eles tinham, não deixou de ser milagre. O milagre da partilha, o milagre da caridade e sim o milagre da providência. Também nós vemos, por detrás desse gesto de Jesus, um claro sinal eucarístico. O pão da Eucaristia também é repartido e não falta, ele é abundante.
Ele sobra no sentido de que a presença de Jesus no pão consagrado, no vinho consagrado, é real, é verdadeira, é substancial. E essa presença, ela não pode simplesmente se extinguir. Quantos se aproximarem do altar poderão receber deste alimento que não nos faltará, que nunca nos faltará. Essa é uma certeza, mas mesmo assim nós podemos pedir ao Senhor que nunca nos deixe faltar este pão do céu, o pão do céu, do qual o pão multiplicado aquele dia é apenas um sinal, é apenas uma figura, como é o maná e outros sinais presentes na Sagrada Escritura. Aprendemos com a multiplicação dos pães a providência, a partilha, a caridade. E aprendemos também que por conta da limitação e da pobreza, de fato, o homem pode fazer muito pouco em relação aos seus semelhantes, aos seus irmãos. Mas Deus quer que este pouco seja feito totalmente e de todo o coração. Deus toma para si e multiplica, sacia a todos e ainda faz sobrar, porque a providência de Deus nunca vem na medida certa. Ela sempre é abundante, ou seja, ela sempre sobra. Quando a gente quer experienciar na nossa vida a providência de Deus, nós devemos estar atentos a este sinal, se foi suficiente ou se sobrou. Se sobrou, nós fomos alvos da providência de Deus. Mas a providência ela nunca trabalha sozinha, ela precisa também da nossa colaboração, do nosso compromisso, do nosso empenho. É muito claro que a esperança da multidão que seguiu Jesus até aquele lugar deserto não foi decepcionada. A esperança não foi esquecida. Eles tinham fome de ouvir a palavra de Jesus e Jesus saciou. Eles tinham fome material e Jesus também saciou esta fome material. Se cumpre para aquela multidão, se cumpre para nós também aquela palavra do profeta Isaías da primeira leitura. Vinde e comprai, sem nenhuma paga. Mesmo que não tenham dinheiro, venham, comprem e comam. E não só no sentido material, porque enquanto Jesus multiplicava os pães, enquanto Jesus foi agente da providência divina naquele lugar, para alimentar os corpos, Jesus distribuía também a sua palavra para alimentar os espíritos. E já dava aquele pão multiplicado como sinal daquele alimento que ele vai nos deixar, como memorial da sua presença entre nós. Quem segue de modo decidido a Cristo, encontra nele tudo aquilo que necessita para a vida eterna e também para a vida terrena. Em Jesus, nós encontramos absolutamente tudo o que nós precisamos. E disto nós não podemos duvidar, porque Ele é o Senhor da divina providência. Mas, para que essa providência seja experimentada de modo real e pleno na nossa vida, nós precisamos segui-lo com uma fé inabalável. Nós precisamos seguir apoiados na certeza de que o seu infinito amor está conosco e de que nunca nos abandona. Aí nós vamos compreender aquele grito apaixonado do apóstolo Paulo, que nós ouvimos na segunda leitura e que vale a pena nós lermos de novo. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E o apóstolo segue dizendo: em tudo isso, em todas essas situações, nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E ainda São Paulo diz: tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus. Tenhamos essa certeza. Nada
nada poderá nos separar do amor de Deus que está presente em nosso Senhor Jesus Cristo. Nem as adversidades da vida pessoal, nem os trabalhos dificultosos que nós enfrentamos no apostolado, nem as decepções maiores e mais frustrantes poderão nos arrancar do nosso Mestre, poderão nos tirar do amor de Deus presente em nosso Senhor, porque nós estamos convictos e deveremos estar convictos de que o amor o amor de Deus que tem em Cristo, que há em Cristo por nós, encontrará força para que nós possamos superar qualquer dificuldade. E nisso também Deus foi providente, no amor manifestado a nós em seu Filho. O amor de Deus é providente. É tão providente que não hesitou sequer morrer na cruz para que nós fôssemos salvos. Quem nos separará do amor de Deus? Nada e ninguém. Quem nos separará da providência de Deus? Nada e ninguém. Confiemos nele e entreguemos a ele de modo absoluto e comprometido toda a nossa vida. Vamos terminar a nossa catequese rezando juntos com São João Crisóstomo, que meditou essa passagem do Evangelho. Que essa oração toque fundo no nosso coração e manifeste também o nosso compromisso de renovar a certeza de que Deus nos ama, de renovar a certeza de que a sua divina providência, a sua divina atenção está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ó Jesus, fazei com que também aprendamos nós a nos manter unidos a vós, mas não pelos vossos dons sensíveis. Fazei que busquemos o pão celeste e, quando o tivermos recebido, expulsemos do coração toda a preocupação da vida humana. Se aquela multidão abandonou suas casas, cidades, parentes e tudo mais para ir a esse lugar deserto, e não se retirou mesmo quando atormentada pela fome, quanto mais devemos nós, que nos aproximamos de vossa mesa, amar as realidades espirituais e só depois destas ocupar-nos com as coisas sensíveis. Dai-nos amar, ó Senhor, os grandes bens do Espírito. Então nos dareis também os outros por acréscimo. Fazei com que não ponhamos nossas aspirações nos bens temporais, mas possuí-los ou perdê-los, seja-nos totalmente indiferente. Aprendamos a empregar utilmente as riquezas em socorrer os necessitados. O Mestre que nos ensina esta arte sois vós mesmos, ó Cristo, e vosso Pai. Sede misericordiosos, dissestes, como vosso Pai que está nos céus. Qual a finalidade de tal arte? O céu e os bens celestes, isto é, a glória inefável, os tálamos espirituais, as lâmpadas resplandecentes, a vida eterna junto convosco, ó Esposo divino, e todos os outros bens que mente alguma imaginar pode, nem palavra descrever. Assim seja. Amém. Deus abençoe ricamente você e sua família. E até a próxima catequese, se Deus quiser. Olá, seja bem-vindo. Sou o Padre Rodolfo Marinho de Souza, um dos administradores deste canal de evangelização. Se você chegou aqui de alguma forma, por algum caminho, por alguma via da internet, gostou do nosso conteúdo, gostou daquilo que nós temos compartilhado a serviço do Evangelho, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, a deixar o seu like e a compartilhar essa pequena, humilde, mas tenho certeza, preciosa ferramenta de evangelização nas mãos do Senhor. Porque o Evangelho não pode parar. Conto com você, Deus te abençoe.